Olá, que bom ter você aqui no Júris 360 Lab. Obrigada pela companhia. Olá, sempre um prazer discutir essas novidades. Hoje a gente vai mergulhar em duas decisões bem importantes do STF, lá do informativo 1135. Sim, são dois temas de repercussão geral. Aqueles que definem como casos parecidos devem ser julgados, né? Exato. Vamos focar no tema 574, que trata de desligamento voluntário de militar, e no 683, sobre cadastro de reserva em concursos públicos. Dois temas com impacto prático grande. Vamos começar então desvendando o tema 574? É sobre aquele recurso extraordinário 680 a 871, certo? Isso. A questão era se um praça das Forças Armadas, aquele que entrou por concurso, sabe? Se ele podia pedir para sair antes do tempo mínimo que a lei exigia na época. E aí, o que o STF decidiu sobre isso? Teve repercussão geral? Então, o Supremo entendeu que a questão não tinha mais repercussão geral. Não tinha. Mas por quê? Parecia uma questão constitucional relevante, não? Liberdade profissional e tal? Sim, mas o ponto-chave foi uma mudança na lei. Veio a Lei 13.954, em 2019, e ela alterou o Estatuto dos Militares. Ah, e essa lei mudou o que exatamente? Ela revogou o artigo que exigia esse tempo mínimo para o praça pedir licenciamento. Simplesmente tirou essa trava. Quer dizer, a lei mudou no meio do caminho e resolveu a questão que estava sendo discutida. Exatamente. A nova regra, que está lá no artigo 121, parágrafo 1º-A, agora permite o licenciamento a pedido, mesmo antes dos 3 anos de formado. Entendi. Claro, tem as condições, né? Pode precisar indenizar a União, dependendo do tempo, dos cursos. Os parágrafos 1º-B e 1º-C detalham isso. E os argumentos constitucionais que o pessoal usava, tipo liberdade de trabalho, ir e vir? O STF considerou que, com a nova lei, essa discussão ficou meio secundária. Seria uma ofensa reflexa, indireta à Constituição. O foco passou a ser a aplicação da nova legislação mesmo. Faz sentido. A lei resolveu na base. E aqueles casos antigos do STF que pareciam proteger mais o direito de sair? Tinha precedentes, mas eram sobre a lei antiga. Com a mudança, o cenário é outro. Certo. Por isso a decisão de não ter repercussão geral. A tese ficou assim: não possui repercussão geral a discussão sobre o desligamento voluntário do serviço militar, antes do cumprimento de lapso temporal legalmente previsto, de praça das Forças Armadas que ingressa na carreira por meio de concurso público. Ou seja, agora a discussão morre nas instâncias inferiores com base na lei atual. Basicamente isso, a não ser que surja outra questão constitucional. Mas sobre esse ponto específico do tempo mínimo, a discussão meio que se encerrou com a lei. Entendido. Bom, vamos mudar de assunto agora. Um tema que interessa muito a gente: cadastro de reserva em concurso. É o tema 683, né? Do Ré 666-304. Isso. Aqui a discussão é sobre o direito à nomeação de quem passou fora das vagas no cadastro de reserva. E, muito importante, o prazo para entrar na justiça pedindo isso. Que geralmente é só uma expectativa de direito, certo? A administração chama, se quiser, se precisar. Exato. Essa é a regra geral. Mera expectativa. Mas tem exceções. A principal é a tal da preterição. Preterição. Explica melhor isso. A preterição acontece quando a administração, em vez de chamar o aprovado no cadastro de reserva, contrata outra pessoa de forma precária, tipo um temporário, para fazer a mesma função. Tipo ela demonstra que precisa da pessoa, tem o cargo, mas contrata por fora do concurso válido. Exatamente. Isso durante a validade do concurso, claro. O STF já tinha afirmado isso no tema 784. Dizendo que essa preterição é ilegal, arbitrária, viola a moralidade. Certo. E o que esse tema 683 trouxe de novo? O foco foi no tempo, né? Precisamente. O ponto crucial aqui é quando essa preterição tem que acontecer para gerar o direito à nomeação para o candidato do cadastro de reserva. E a resposta do STF foi? Que a preterição tem que ocorrer dentro do prazo de validade do concurso. Esse é o limite temporal. Então, se o concurso expirou ontem e hoje a administração contrata um temporário para a vaga, quem estava no cadastro daquele concurso já não pode mais reclamar com base nisso. É exatamente isso. Acabou a validade, acabou o vínculo daquele candidato, daquele cadastro, com a possibilidade de nomeação
por preterição ligada àquele concurso. Mesmo que a necessidade da vaga continue óbvia. Sim. Novas contratações, após a validade, não ressuscitam o direito de quem estava no cadastro do concurso expirado. No caso concreto que eles julgaram, a candidata estava em 10º lugar para uma vaga. Só uma vaga no edital. Isso. Durante a validade, nomearam o primeiro e fizeram 7 contratações temporárias. Ok. Mas depois que a validade acabou, fizeram mais 24 contratações temporárias. E ela queria nomeação com base nessas últimas 24? Exato. E o STF disse que não. Essas contratações posteriores não configuravam preterição para ela, porque o concurso já tinha expirado. Reverteram a decisão que tinha dado a nomeação para ela. Nossa, que detalhe temporal crucial. Então, como ficou a tese final? A tese do tema 683 é: a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro de reserva, deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. Bem direto, a preterição tem que ser comprovada dentro da validade. Ponto final. Exatamente. Define um marco temporal claro. Bom, então recapitulando rapidinho. Tema 574, sobre militar. A lei mudou e a questão perdeu a repercussão geral. Certo. E tema 683, sobre cadastro de reserva. A preterição só vale se ocorrer enquanto o concurso está válido. Perfeito. E veja como os dois casos são interessantes, né? Um mostra o legislativo agindo e mudando o cenário jurídico. E o outro mostra o judiciário consolidando regras para dar mais segurança, definindo limites claros para a atuação da administração e para as expectativas dos concursados. Exato. Mostra essa tensão constante entre a discricionariedade administrativa e a proteção da confiança, da boa-fé de quem prestou o concurso. Fica a reflexão, né, sobre como a administração pública e os candidatos lidam com essa janela temporal da validade do concurso. Com certeza, analisamos esses dois pontos importantes do informativo 1135. Foi ótimo. Foi muito bom! E a gente se vê no próximo bloco para continuar nossa análise. Até lá! Até lá! Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje o foco é o informativo 1135 do STF. Vamos mergulhar em 3 temas bem importantes que saíram de lá. Primeiro, o poder de investigação do Ministério Público. Depois, o regime de precatórios e a emenda 30. E, por fim, a questão das cooperativas de trabalho. A ideia é entender o que o Supremo decidiu e qual o impacto, né? Exato. São temas que mexem diretamente com a estrutura do Estado e com direitos das pessoas. Fundamental a gente olhar para isso. Perfeito. Então, vamos lá. Começando por essa discussão sobre o MP poder investigar crimes. ADIs 2943, 3309 e 3318. Muita gente ainda acha que isso é coisa só da polícia, mas o STF confirmou outra visão, né? Sim, e o que é fascinante aqui é como o STF consolidou essa ideia. O MP tem sim atribuição para investigar, mas é uma atribuição concorrente, não exclusiva. Não tira o papel da polícia, é claro. E qual foi o principal argumento para isso? Basicamente, a teoria dos poderes implícitos. Se a Constituição diz que o MP promove a ação penal pública, bom, ele precisa ter as ferramentas para isso. E investigar seria uma dessas ferramentas essenciais, né? Para poder formar a opinião sobre denunciar ou não. Entendi. Mas não é uma carta branca, né? O Supremo colocou várias balizas importantes. De jeito nenhum. Isso ficou bem claro. Precisa respeitar todos os direitos do investigado. As prerrogativas da advocacia, por exemplo. Com certeza. Além disso, tem que comunicar ao juiz competente imediatamente, no início e no fim da investigação, e seguir os prazos legais, os mesmos do inquérito policial, para prorrogar só com autorização judicial. E o controle do judiciário é constante, né? A súmula vinculante 14 está aí para isso, garantindo o acesso da defesa aos autos. Perfeito. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a decisão ela busca dar mais efetividade para a persecução penal. E também aumentar a responsabilização, sabe? Especialmente em casos mais complicados, como os que envolvem agentes de segurança pública. O STF até mencionou a Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse ponto, a necessidade de investigar bem esses casos. Faz sentido.
uma ferramenta a mais para o MP, mas com controles rígidos. Exatamente. E reforçaram também a autonomia dos peritos que o MP requisitar. Isso é importante para a qualidade da investigação. Ótimo. Mudando de assunto agora, vamos para os precatórios. ADIs 2356 e 2362. Aqui a discussão foi sobre aquele parcelamento que a Emenda Constitucional 30 de 2000 criou, né? Uma briga entre pagar as dívidas do Estado e o direito de quem ganhou a ação. Pois é. E isso levanta uma questão importante sobre os limites do poder de emenda e a garantia dos direitos. O STF foi direto ao ponto, declarou inconstitucional o artigo 2º dessa emenda 30, que tinha criado o artigo 78 lá no ADCT. E por quê? Quais foram os fundamentos principais? Olha, foram vários. Violação da separação de poderes, porque a emenda, na prática, enfraquecia uma decisão judicial definitiva, a coisa julgada. E também ofensa a direitos fundamentais. Direito de propriedade de quem tinha o precatório, a isonomia, o devido processo legal. Basicamente, o recado foi que nenhuma emenda pode atropelar, assim, direitos já consolidados por decisão judicial, né? Exatamente. A decisão reafirma a força da coisa julgada e do direito adquirido. Mas teve a modulação dos efeitos, né? E isso é crucial. Sim, fundamental. A decisão só vale dali para frente. Ex nunc. O marco foi 25 de novembro de 2010, data da medida cautelar. Ou seja, os parcelamentos que já tinham sido feitos com base na emenda 30 até aquela data foram considerados válidos. Isso. Foi uma forma de buscar um equilíbrio, né? Para não gerar um caos ainda maior nas contas públicas da época e preservar alguma segurança jurídica. Entendido. E para a gente fechar essa análise do informativo 1135, temos a AD 4849. Essa tratou da Lei das Cooperativas de Trabalho, a Lei 12.690 de 2012. E aqui é onde fica bem interessante. A lei excluiu da sua aplicação os profissionais liberais que atuam sozinhos, nos seus próprios estabelecimentos. Isso gera polêmica. Gerou? A questão era se essa exclusão feria a liberdade profissional ou a isonomia. E o STF entendeu que não, que a exclusão é constitucional. Qual foi a lógica? O raciocínio foi o seguinte. A Lei 12.690 foi feita para regular o trabalho cooperativo, aquele trabalho que pressupõe, de verdade, uma união de esforços, uma colaboração, um espírito associativo entre os membros. Um profissional liberal que atua sozinho no seu consultório, no seu escritório, de forma totalmente autônoma, bom, ele não se encaixa nesse modelo. A natureza da atividade é diferente. Então o que tudo isso significa é que a lei fez uma distinção válida. Exato. Uma distinção baseada na natureza da atividade. Não foi uma discriminação sem critério. A lei definiu seu próprio campo de aplicação, focando no fenômeno do cooperativismo de trabalho. E a situação desses profissionais autônomos fica regida por outras leis, como o Código Civil, certo? Perfeitamente. A situação deles já tem outras normas aplicáveis. A lei das cooperativas de trabalho só não se aplica a eles por causa dessa especificidade. Ótimo, acho que deu para ter uma boa visão desses 3 julgados importantes. Então, recapitulando rapidinho, vimos o STF confirmando o poder investigatório do MP, mas com regras bem definidas. Vimos a inconstitucionalidade do parcelamento de precatórios da IC 30, mas com efeito só a partir de 2010. E, por fim, a validação daquela exclusão de certos profissionais liberais da lei específica sobre cooperativas de trabalho. E fica talvez uma reflexão, né? Como essas decisões, cada uma da sua área, mostram esse esforço constante do Supremo. Um esforço para achar um equilíbrio. O equilíbrio delicado, né? Entre o que o Estado precisa, a eficiência das instituições e a proteção, que tem que ser intransigente, dos direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. É uma balança que está sempre em movimento, sempre precisando de ajustes. Uma ótima reflexão para fechar. Obrigada pela análise. Eu que agradeço.